De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Já estamos no ar com mais um De Olho na Inclusão aqui no canal do YouTube da ONCB, a nossa Organização Nacional de Cegos do Brasil. Eu sou Wesley Gamaliel e te convido para curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar com todo mundo, fazer aquela famosa ação de ativar o sininho, clicar no sininho aí para receber as notificações sempre que nós colocarmos algo novo aqui no nosso canal. Hoje não temos Gustavo Torniero, me acompanham no De Olho na Inclusão o Felipe Oliveira e a Lorena Oliveira, que não são um casal, não formam um casal, a não ser aqui com as notícias do nosso De Olho na Inclusão. Começo dando boa noite para você, Lorena Oliveira. Como é que vai? Seja bem-vinda ao nosso De Olho na Inclusão. Oi, Wesley. Oi para todo mundo que está conectado aqui no De Olho na Inclusão. E eu vou começar aqui falando as minhas hashtags de hoje, que são hashtag eleitores com deficiência, hashtag roupas adaptadas e hashtag futebol para cegos, Wesley. A Lorena me lembrou que eu esqueci de chamá-la com as hashtags e os destaques de hoje, mas com você eu não esqueço, Felipe Oliveira. Bem-vindo aqui ao nosso De Olho na Inclusão. Quais são os seus destaques, as suas hashtags? Olá, Wesley. Muito bom fazer esse programa com você e hoje com a Lorena. E já estou aqui preparado com as minhas hashtags. Hashtag cão de serviço, hashtag óculos inteligentes e hashtag incentivo ao esporte. É isso, você pode participar com a gente no nosso WhatsApp 11920061342. Quem recebe as suas mensagens é a Lorena, viu? Cuidado então com o que manda para o nosso WhatsApp. Por falar em Lorena, ela que traz a primeira notícia do nosso De Olho na Inclusão de hoje e tem a ver com as eleições. Eleitores com deficiência, o número de eleitores com deficiência cresceu, Lorena? Exatamente, Wesley. O Tribunal Superior Eleitoral informou que o número de eleitores que se identificaram como pessoas com deficiência neste ano de 2022 é 35% maior do que em 2018, ano em que aconteceu a última eleição presidencial. Cerca de 1.300.000 eleitores disseram ter alguma deficiência. E desse grupo, 30% afirmou ter algum tipo de deficiência de locomoção, 13% deficiência visual, 8% deficiência auditiva. Para este ano, o TSE aprimorou o sintetizador de voz para pessoas cegas e incluiu o intérprete de Libras nas telas das urnas eletrônicas. Olha só, Wesley, o TSE tornando a votação cada vez mais inclusiva e acessível, não é mesmo? Exato. Fora isso, nós também temos aí os locais com acessibilidade, que já era algo que o Tribunal Superior Eleitoral já vinha fazendo há muito tempo, a acessibilidade arquitetônica, mas faltava muito mais e ainda falta. E o avanço que o Tribunal Superior Eleitoral dá com a acessibilidade nas urnas, sem dúvida, é um dos destaques da eleição de 2022. Bom, mas agora a gente vai falar de algo que a gente sempre noticia aqui, sempre acontece e a gente espera que depois dessa notícia as pessoas se conscientizem e nunca mais tentem barrar pessoas com deficiência acompanhadas de cães, sejam eles cães guias e cães que fazem o acompanhamento. Aconteceu mais uma questão de barrarem pessoa com deficiência com cães, Felipe? Foi onde dessa vez? É verdade, Wesley. A gente ouvia muito isso com cães guia e agora essa onda de não deixarem o cachorro entrar está vindo com os cães de serviço, que acompanham pessoas com autismo. Foi em Curitiba dessa vez. O tutor do cachorro, né, o dono, chama Caito Brito e o cãozinho é o Bolt. E o Caio tem o Bolt há poucos meses e o Bolt o acompanha para alertar caso ele vá ter alguma crise. Então, ele não é exatamente um acompanhante para levá-lo, né, para os lugares, como no caso da pessoa com deficiência, mas ele dá o alerta quando o Caio precisa pedir ajuda, quando ele precisa parar e, enfim, prestar um pouco atenção, né, no como ele está. Ele foi
de ônibus, enfim, para suas afazeres, e na volta, um funcionário da prefeitura o expulsou do ônibus, falou que faltava regulamentação para permitir que o cão de serviço tivesse ali no ônibus. Agora, a prefeitura foi questionada em relação a isso, né? E ela afirmou que foi a primeira vez que viu um caso desses em Curitiba, que isso deve ser tratado para ser incorporado à legislação, para que haja uma regulação de como funciona, como se devem lidar com essa situação. E, enquanto isso não acontece, vai haver uma solução excepcional para o Caíto, para ter autorização para o Bolt seguir andando. Quer dizer, para o caso dele, talvez tenha se chegado a uma solução, mas não é assim na exceção que a gente deve seguir, né? Isso deve ser regra, todos devem ter esse direito de ter o seu cão de serviço. Concorda, Wesley? Concordo, e que essa regulamentação, Felipe Oliveira, venha aí com a obrigatoriedade de formação de cursos e de capacitação para quem atende o público, para que esse tipo de argumento, como nós ouvimos aí no seu destaque, não aconteça mais e que as pessoas com deficiência sejam respeitadas. Bom, vamos falar de linha de roupas para pessoas com deficiência. E aí, se tem a ver com moda, eu aciono a Lorena Oliveira, que traz mais destaques, traz mais detalhes para a gente. Com certeza, Wesley. Já falamos aqui de batom, de cosméticos, não é mesmo? E agora vamos falar de roupas adaptadas. Porque a marca Tommy Hilfiger, empresa norte-americana de roupas, calçados e acessórios, lançou no Brasil peças de sua linha Adaptive, que oferece roupas projetadas para pessoas com deficiência. Segundo a empresa, serão oferecidos produtos clássicos com adaptações para facilitar a vestimenta. As adequações incluem mangas adaptadas, sistema de fechamento com manipulações simples e até botões magnéticos e velcro. Os produtos da Adaptive foram criados em 2016 e estão disponíveis no mercado norte-americano, japonês, australiano e europeu. Em nota à revista Vogue, a empresa afirmou que 75% dos consumidores de sua linha para pessoas com deficiência não compravam produtos da marca e que agora eles gastam no site da empresa quase 5 vezes mais do que pessoas sem deficiência. Olha só, Wesley, não é comum, né? A gente vê empresas assim preocupadas com esse público e que essa iniciativa incrível seja adotada por mais empresas, não é? Exatamente, que essa marca também chegue ao Brasil, porque aqui as pessoas com deficiência também são consumidores. E é legal destacar isso, de que as pessoas com deficiência compram mais que quem não tem deficiência, e é um nicho de mercado que precisa ser explorado e que aqueles que têm visão saem na frente, aqueles que têm visão empreendedora saem na frente, e aí faz com que as outras pessoas corram atrás. Bom, nós começamos aqui o nosso De Olho na Inclusão falando de eleições, falando de urna eletrônica com acessibilidade. Até o dia 15 de agosto agora, os partidos têm aí como prazo limite para registrar as candidaturas para governador, para presidente, para senador, para deputado federal e deputado estadual. A nossa Organização Nacional de Cegos do Brasil está elaborando um documento para que seja enviado para todos os candidatos à presidência da República. E esse é o destaque da nossa entrevista de hoje com Marcos Aurélio de Carvalho. Na última quarta-feira, dia 10 de agosto, estiveram reunidos diretores e secretários temáticos da Organização Nacional de Cegos do Brasil. O objetivo? Preparar um documento com propostas, reivindicações das pessoas cegas e com baixa visão para todos os candidatos à presidência da República. Eu converso agora com o Márcio Aguiar, ele que é o secretário-geral da ONCB. Márcio, quais são os próximos passos desse documento? Quais são os próximos passos desse conjunto de propostas? Olá, Marcos Aurélio. Olá, nossos espectadores do ONCB na rede, aqui no YouTube. Marcos Aurélio, nós estivemos reunidos com os nossos secretários temáticos, que elaboraram propostas, fizemos um diálogo aprofundado e agora, com essas 60 e poucas propostas,
a gente vai sistematizá-las, fazer uma carta, elaborar uma carta e encaminhar aos candidatos à presidência da República. Bom, pelo que eu percebi da reunião, que acompanhei o tempo todo, é um documento grande, né? Não faltam conteúdos ao grupo de secretários temáticos e diretores da UNCB. Como é que vocês vão fazer para sistematizar tudo isso? Marcos, a gente já vê que tem algumas propostas, né, que possuem aí uma intersetorialidade, elas são bem transversais, então a ideia é consolidá-las, enxugar essas propostas, focar nesse momento importante, que é contribuir com as campanhas e com as políticas voltadas ao nosso segmento específico da deficiência visual, ampliando em alguns pontos para as outras deficiências, focado aí nas políticas públicas que o governo federal pode executar. Então, nós vamos agora, né, olhar com carinho para essas propostas e tentar entregar um trabalho robusto, bem direto, para que esses candidatos analisem e possam efetivar as políticas, né, seja ele qual for o vencedor, a partir do ano que vem. Eu percebi que em quase todas as propostas, muito fortemente apresentadas, as questões ligadas à acessibilidade. Principalmente no nosso caso, no caso do nosso segmento, de pessoas com baixa visão, como eu, ou de pessoas cegas como você, a questão da acessibilidade na comunicação, na cultura, na educação. Portanto, a presença dos serviços de audiodescrição, tanto no âmbito cultural, quanto na educação, quanto nos meios de comunicação. Fale um pouquinho sobre isso, sobre o papel importantíssimo que deve ter o próximo presidente, seja ele qual for, ou a próxima presidenta, seja ela qual for, para promover maior acessibilidade em diferentes âmbitos. Marcos Aurélio, a UNCB é uma entidade de defesa de direitos. E a gente trabalha a acessibilidade como eixo fundamental da equidade de direitos. É ela que proporciona às pessoas com deficiência a igualdade, a dignidade, a liberdade, enfim, todos os direitos fundamentais perpassam pela acessibilidade. Então, natural que as propostas, quando a gente vai pensar propostas de políticas públicas, essa acessibilidade esteja inserida, porque é a partir dela que a gente consegue exercer nossos direitos plenamente. Por isso que a gente costuma dizer que é o eixo fundamental da equidade de direitos. Então, a UNCB vai trabalhar sistematizando essas propostas, né, com esse olhar. Né? Acessibilidade sempre, né? É necessário, é fundamental. E uma preocupação também que surgiu, né, em políticas específicas para as pessoas com baixa visão, né, que muitas vezes sofrem, né, pela própria diversidade, né, da baixa visão, né, pelas diferenças, né, ela precisa de políticas públicas e tão necessárias aí para esse segmento muitas vezes esquecido. Então, surgiu, é possível? E a gente agrega. Agrega sim. Márcio, é possível já ter uma ideia de quando a UNCB poderá entregar esse documento aos candidatos? É possível fazer uma previsão? Marco Aurélio, a gente já está trabalhando nessa sistematização, mas não é um trabalho muito fácil, né? Como a gente falou durante a reunião, fizemos quase uma conferência, né? 60 e poucas propostas de 11 eixos temáticos, né? Que são as 11 secretarias temáticas da UNCB. Então, acredito que um prazo aí de 15, 20 dias a gente consiga terminar e em setembro está entregando aí para os candidatos, fazendo esse diálogo com as campanhas. Márcio Aguiar, secretário-geral da Organização Nacional de Cegos do Brasil, falou com a gente sobre esse documento vasto, repleto de conteúdos que a ONCB entregará a todos os candidatos à presidência da República.
Tá aí, eleições chegando e a nossa ONCB está aí preocupada com acessibilidade, querendo conhecer as propostas e indicando prioridades também para os candidatos à presidência da República. Essa foi a entrevista com o nosso Marcos Aurélio de Carvalho. Bom, e agora a gente vai falar de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. É um óculos, Felipe, que tem a ver com Libras? Como é que tudo isso vai funcionar? É o óculos, Wesley. Não é exatamente Libras, são legendas. Mas essas são essas ideias da tecnologia, né, que ficam atiçando nossa imaginação e não está tão longe assim de chegar ao mercado, chegar na mão dos primeiros consumidores. Tem uma empresa chamada X-Ray que está usando inteligência artificial e realidade aumentada para tentar ajudar a comunicação de pessoas surdas. A ideia é a seguinte: o aparelho capta o que as pessoas estão falando ao redor, né? E é conectado com o celular também, manda essas informações pela internet e elas voltam como um texto que vai aparecer na telinha do óculos. A ideia é que isso saia ainda nesse ano, provavelmente já em setembro, e agora a X-Ray, a empresa, está recrutando voluntários surdos para testar o aparelho e dar os feedbacks, dar as dicas para melhorar, para dizer se isso está adequado ou não, se isso ajuda mesmo, né? Ou se de repente pode ser algo até que deixa as coisas confusas, né? Isso vai partir por um preço de 475 euros, que dá mais ou menos R$ 2.500. É interessante, né? Essas experiências que se fazem com tecnologia. Vamos ver se isso funciona mesmo e vai se popularizar, Wesley. Eu torço para que funcione, para que seja vendido em larga escala, para incluir mais pessoas com deficiência auditiva. Você vê que a gente acha que o surdo sempre usa Libras, mas tem outras alternativas aí, que é a questão das legendas, como bem ressaltou o Felipe Oliveira. Bom, daqui a pouquinho nós temos a dica cultural. É só para assustar a Lorena, só para assustar o Felipe Oliveira, dar um tempo para eles pensarem aí no que eles vão recomendar para os nossos telespectadores. Mas vamos falar de futebol de 5, que agora passa a se chamar futebol de cegos. Vaga antecipada para o Mundial, a seleção brasileira conseguiu, Lorena Oliveira? Como é que aconteceu isso? Isso mesmo, vamos agora para o esporte, porque foi nesse último domingo, dia 7 de agosto, que o Brasil conquistou a medalha de ouro no Grand Prix Ibsa de futebol para cegos, que aconteceu em Puebla, no México. Após empate em 0-0 com a Argentina, no tempo regulamentar, nossa seleção ganhou nos pênaltis por 3-2. O torneio garantiria a vaga no Mundial de 2023, que será realizado na Inglaterra. O Brasil poderá disputar a Copa América, que está prevista para acontecer em Córdoba, Argentina, no mês de outubro, já classificado, Wesley. A vitória representou uma revanche aos brasileiros, pois na primeira fase a Argentina venceu por 1-0. Olha só, gol de bola rolando da Argentina em cima da gente, hein? Agora, em 25 decisões disputadas, o Brasil ganhou 22 sobre a Argentina, que atualmente é a nossa principal oponente. Wesley, eu deixo aqui os parabéns aos atletas e à Comissão Técnica de Futebol para Cegos, que vem fazendo um trabalho excelente, viu? Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda. A rivalidade até no futebol de cegos. Você que achava que a seleção brasileira de futebol era a única rival aí dos argentinos, temos também a seleção brasileira de futebol de cegos também fazendo bonito e nos dando essa oportunidade de tirar uma casquinha dos nossos irmãos argentinos. Bom, já que a gente está falando de futebol, falamos aí da seleção brasileira de futebol de cegos, vamos falar de uma parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro com a Federação Paulista de Futebol. Qual é a ideia desse acordo, Felipe? Verdade, Wesley. É um acordo que pode trazer ainda mais medalhas, mais sucesso para o esporte brasileiro. Foi assinada, então, essa parceria entre o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Federação Paulista de Futebol, que tem o objetivo de organizar atividades que vão fomentar a prática do esporte. Por enquanto, a primeira ação que foi definida é a criação de um grupo de trabalho com participantes dos dois lados para ter uma troca constante de informações, de ideias e, enfim, em breve vamos ver o que vai surgir daí.
A cerimônia de assinatura aconteceu no Centro Paralímpico Brasileiro, né, no centro de treinamento. Contou com o Misael Conrado, presidente do CPB, e também o Renato Bastos, que é o presidente da Federação Paulista. Esse acordo vai valer por 1 ano e a gente vai estar por aqui noticiando o que surgir de bom a partir dessa parceria. Sem dúvidas, aqui no nosso De Olho na Inclusão e no programa Esporte Divisão, que acontece toda segunda-feira, às 9 da noite, na rádio ONCB, o som de todas as vozes. Antes de nós partirmos para o encerramento do programa, pergunto a você, Lorena Oliveira, qual é a sua dica cultural para os nossos telespectadores? Que sorte, viu, Wesley? Porque dessa vez eu vim preparada e eu vou falar. Dessa vez você não me pegou. Vou falar sobre o filme do Elvis Presley, que eu fui assistir com audiodescrição. Para você que está em São Paulo, dá para assistir no shopping Santa Cruz. Fui assistir lá e não vou dar nenhum spoiler aqui do filme. Está em cartaz. Se você curte o Elvis, se você acha que Elvis não morreu e quer explorar a vida dele, vá lá assistir, porque tem audiodescrição. Vamos aproveitar o recurso de acessibilidade que o pessoal está disponibilizando lá para gente. Beleza, essa foi a dica de Lorena Oliveira, o filme do Elvis Presley com audiodescrição. E você, Felipe Oliveira, o que traz para os nossos telespectadores? Muito boa a dica da Lorena. Vou ficar com uma dica que também tem a ver com música, mas não é música. É um livro falando do aniversário do Caetano Veloso, de 80 anos. Saiu um livro bem recente que chama Outras Palavras, do escritor Tom Cardoso, jornalista. E reúne ali 6 ensaios do próprio Tom, com alguns aspectos da obra do Caetano. Então fala sobre a importância de Santo Amaro, que é a cidade natal dele, fala sobre o lado romântico, o lado político, o lado vanguardista. É uma leitura bem fácil, bem interessante para quem quer saber mais desse artista e também sobre a história da nossa música, do nosso país. E você, Wesley, tem dica? Felipe Oliveira, para quem me conhece sabe que eu gosto de rádio, sabe que eu sou ligado à comunicação e que eu gosto bastante, tenho boas lembranças da Jovem Pan. E tem o livro do Tuta Pai, não do Tutinha, do pai do Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, que chama-se Ninguém Faz Sucesso Sozinho. Ele conta toda a trajetória dele, de quando ele atuava na TV Record, de como ele comprou a Rádio Pan-Americana, que depois veio a se chamar Jovem Pan. Então é um livro legal que ele narra bastante fatos e quem gosta de rádio, quem gosta desse meio de comunicação, pode fazer a leitura e aí descobrir muitas curiosidades. É isso, o meu destaque, a minha dica cultural, viu, Felipe Oliveira? Gostei. Vou atrás desse livro. É isso, De Olho na Inclusão, então fica por aqui. Agradeço a sua participação, Felipe Oliveira, e até o próximo encontro. Valeu, Wesley. Obrigado, Lorena. Breve estarei de novo com vocês. Lorena Oliveira volta também na Rádio ONCB na segunda-feira, 9 da noite, no Esporte Divisão, né, Lorena? É isso mesmo, galera. Me acompanhem lá. A partir das 21 horas, estaremos lá para falar muito de brasileiro, muito de paralímpico e também de sul-americana, Copa do Brasil e tudo que está rolando por aí. Se quiser falar comigo no Esporte Divisão, pode mandar mensagem para a gente no 11 2006 1342. E até o próximo De Olho na Inclusão, pessoal. Tchau, Wesley. Tchau, Felipe. Beijo para vocês e ótimo final de semana. Ótimo final de semana. Nesse número que a Lorena falou, você acrescenta o 9 antes. 11 2006 1342. De Olho na Inclusão volta a semana que vem. Tchau. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.